essa Masterclass ela é dividida em 3 episódios. E este é o episódio onde eu vou falar sobre tudo que você entrega na internet, quantidade de dados que você entrega, e a partir daí você terá a dimensão do quão você está exposto na internet e a partir daí você identificar as ameaças e só então você criar estratégias para se proteger. E é este o foco do meu trabalho, tanto aqui neste canal, no CyberDef, quanto no nosso treinamento Sobrevivencialismo Digital. Vamos lá, por que sobrevivencialismo digital? Porque você sobrevive todos os dias no mundo físico, no mundo real. E se você parar para pensar, o mundo real, hoje, ele está basicamente em simbiose com o mundo digital, com a internet. Então você, hoje, não tem uma vida separada, uma vida física e uma vida digital. São todos integrados. A não ser que você viva no mato, que não tem internet, não tem energia elétrica. Então nada disso que eu contei aqui é para você. Mas se você utiliza smartphone ou desktop, computador, pelo menos 4 horas ao dia, e se você não consegue ficar menos que isso, menos que 4 horas ao dia, considere isso como parte integral da sua vida. E você precisa, de toda forma, se proteger nesse ambiente, que está cada vez mais se tornando tão perigoso quanto o meio físico. Então, peço que você pare para pensar quanto tempo você gasta em cada um desses produtos e serviços aqui. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Chrome, usando navegadores, YouTube, Netflix. Quanto tempo você gasta por semana em alguns desses serviços? E olha que eu deixei de fora vários outros aqui, mas são os que as pessoas mais utilizam. Pensa um pouquinho quanto tempo você gasta nessas plataformas. E eu tenho certeza absoluta que é mais de 1 hora. Pelo menos se você trabalha fazendo pesquisas, alguma coisa, mesmo no seu trabalho, em algum momento você vai usar um navegador, vai usar um buscador e um chat. Se você usa o WhatsApp, hoje todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Então, é bastante razoável dizer que se proteger no meio digital é como se proteger no dia a dia. Se você não anda atento na rua, você pode ser roubado. Se você não presta atenção ao atravessar, você será atropelado. O mesmo pode ser replicado aqui com o meio digital. Se você não prestar atenção no que você está utilizando, se você não entender a ferramenta que você está utilizando e a plataforma que você utiliza para se comunicar com pessoas e realizar suas atividades, você correrá sérios riscos, assim como você corre no mundo físico. É isso que eu queria deixar claro para você. Se você não se preocupar, ser atento, ser cuidadoso no meio digital, as consequências serão muito parecidas à do meio físico, do mundo real. Então você pode ser vigiado e a vigilância trará algumas consequências desastrosas, como veremos. Você pode ser hackeado, ser roubado, ter seus dados roubados, seus investimentos. Você pode perder a sua liberdade, por conta de tanta informação que coletaram sobre você e que continuarão coletando se você não tomar uma ação. Enfim, você precisa entender urgentemente, antes que seja tarde. Quanto mais cedo, quanto mais jovem você começar a pensar nisso, melhor. Então, tudo isso que eu vou trazer para você será dividido em 3 aulas. Aula 1, que é o Círculo da Vulnerabilidade. Nesta aula, eu vou te mostrar o quão você está vulnerável na internet e pode ser que você não tenha se dado conta, mas você se dará hoje. E aí a gente parte para a aula 2, que é identificar as ameaças. Porque saber o que você está expondo, para quem está expondo, não necessariamente implica em você entender as ameaças, porque, vejamos, tem certas coisas que precisam ser mostradas, certas coisas não, e você precisa entender, você precisa separar aquilo que você pode mostrar, os dados que você pode compartilhar e os que você não pode. São dados sigilosos que o colocarão em risco. Então, essa segunda aula, a gente vai entrar a fundo nisso. E na terceira aula, a aula 3, e é o que muita gente faz, a maioria das pessoas começa pelo 3, pela etapa 3. Tá errado. Tem que começar pelo 1, depois ir pro 2 e só o 3, que é buscar as aplicações adequadas para se proteger na internet, as ferramentas adequadas para se proteger na internet. E eu sei, eu já estive no seu lugar, eu também já comecei desta forma errado. Eu demorei algum tempo para poder me estruturar, entender essas coisas e trazer para você em um formato, eu acho que seja bem amigável. 3 aulas, vai durar aqui mais de 1 hora com certeza, mas eu vou conseguir trazer à tona tudo o que você precisa para começar hoje da forma correta a se proteger no meio digital.
Então, vamos lá, o círculo da vulnerabilidade, o que é isso? Vamos então começar entendendo a etimologia das palavras, é muito importante. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, as palavras vêm e a gente não consegue compreender o sentido, o significado. Às vezes a mídia também complica, dá um outro significado, fica difícil, fica confuso de entender as coisas. Então vamos lá, vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade? Segundo o dicionário, eu encontrei, acho que a melhor definição seria essa, que é a característica, particularidade ou estado do que é vulnerável. Então não disse nada, né? Eu tive que ir lá em vulnerável, e vulnerável é o que tem de ser magoado, mas também não é a definição ideal. A definição ideal para o nosso caso é danificado. O que tende a ser danificado ou derrotado, frágil. Logo, vulnerabilidade é uma fraqueza. E fraquezas são exploradas, obviamente, pelos seus adversários, pelos seus inimigos que estão o tempo todo tentando te atacar. E a gente verá agora potenciais adversários e o que você compartilha, mas a definição de ameaça a gente vai ver na próxima aula. E como se conhece suas fraquezas? Conhecendo você. Então, quando eu falo em vulnerabilidade na internet, em você estar vulnerável, é compartilhar demais, compartilhar dados, e ao compartilhar dados, eles sabem quem é você, e assim eles podem atacá-lo quando eles quiserem. E eu vou falar quem são esses indivíduos mais adiante. Mas eu quero agora adentrar no básico, que é o que são essas coisas, Anderson, o que é privacidade, o que é anonimato, o que é segurança. Eu cheguei agora e tô achando isso tudo muito confuso, tem muito conteúdo e eu tô perdido. Vamos lá. Privacidade, anonimato e segurança, às vezes eles se misturam. É normal que isso aconteça, é normal que tenha talvez essa confusão, mas eu gosto de fazer a seguinte analogia. Privacidade seria equivalente no mundo real a você entrar no banheiro e trancar a porta. Se você entrou no banheiro da sua casa, provavelmente quem está na sua casa o conhece, já viu a sua identidade. Só que lá dentro eles não sabem o que você está fazendo, né? Se você não emitir barulho, se você fizer tudo ali muito quieto, eles não saberão o que você está fazendo. Então, seria, analogamente falando, privacidade na internet é isso, você esconder as suas atividades. E o anonimato seria esconder, o anonimato é você esconder a sua identidade. Aquilo que o torna único no meio da multidão. Então, tapar o seu rosto com uma máscara no mundo físico é anonimato. E na internet seria você utilizar produtos e serviços que protegem a sua identidade, que não divulgam a sua identidade a terceiros. E como que eles fazem isso? Como que eu adquiro privacidade? E como que eu adquiro anonimato na internet? Usando aplicações seguras. E aí que vem a segurança. A segurança garante a integridade dos dados. Então, a integridade dos dados, da proteção da minha privacidade e da minha identidade, ela é garantida por meio da segurança. Então, a segurança é o ato de manter os dados íntegros, confidenciais e acessíveis ao mesmo tempo. Até porque se eu não conseguir acessá-los, não vai servir de nada a privacidade. Então, basicamente, é isso. Privacidade, anonimato e segurança. Privacidade, esconder suas ações na internet. Anonimato, quando você utiliza mensageiros, por exemplo, que não divulgam a sua identidade. Tem outras ferramentas que vamos ver logo adiante que também ajudam a proteger a sua localização. E protegendo a sua localização, protege também a sua identidade. Proteger também a forma como você navega na internet. E aqui a gente entra numa coisa bem interessante. Uma vez que você protege a sua privacidade, isso também ajuda você a ter anonimato, proteger a sua identidade. Se você navegar de qualquer forma, acessar em alguns sites, pode ser bem tranquilo de chegar à conclusão de quem você é. Então, em muitos casos, na maioria deles, privacidade ajudará no seu anonimato e a segurança ajudará em ambos. Sem a garantia da integridade dos seus dados, não há nem privacidade e nem anonimato, tá? Espero que eu tenha conseguido, talvez, trazer uma luz aí em relação a essas coisas. Agora, privacidade e segurança. Às vezes as pessoas também confundem privacidade e segurança. Por exemplo, câmera de vigilância. Câmera de segurança, né? É câmera de segurança ou câmera de vigilância? Ou seja, aquilo é para vigiar ou aquilo é para proteger? É para garantir a sua segurança. Mesma coisa com o antivírus. Antivírus, ele te protege o seu sistema, ou ele vigia tudo que você faz o tempo todo? Tem essa espécie de divisão aqui, mas vamos lá. Eu quero que você não ache que isso é uma dicotomia, que ou eu preciso ter privacidade ou eu preciso ter segurança, eu tenho que escolher entre um e outro. Não! A questão aqui, em alguns momentos, se você quiser ter mais segurança, você terá que abrir mão de privacidade, como é o caso aqui da câmera.
Então, se você quiser ter mais segurança no seu prédio, você terá que abrir um pouco a mão da sua privacidade. Então, a sua privacidade, depois da porta da sua casa, ali, no seu condomínio, você terá que ser mais cuidadoso com a sua privacidade, para você obter segurança. Mesma coisa o antivírus. Se você é um usuário que é muito leigo, não sabe o que está fazendo, precisa de mais segurança ali, você trabalha com arquivos muito sigilosos, enfim, você não teve tempo para se especializar, entender como o sistema funciona, operar ele de forma segura. Tudo bem, você pode, nesse meio tempo, enquanto você não aprende as técnicas de navegação segura no seu sistema, usar seu sistema com segurança, pode usar um antivírus, mas saiba que você estará abrindo mão da sua privacidade total. O antivírus vai saber o que você está baixando, o que você está acessando, o site que você está acessando, vai saber que aplicativos você está abrindo, aplicativo de câmera, o que você está visualizando, mensagem. Então você não terá privacidade com o antivírus. Você quer ter muita segurança? Você terá. Então, se você está terceirizando a sua segurança, na verdade, você precisará, então, dar em troca a sua privacidade. Agora, muito cuidado quando é o Estado que diz isso. Quando é o governo que diz que ou é segurança ou privacidade, que não é possível ter segurança sem abrir mão da privacidade. Quando o governo fala isso, muito cuidado com essa falsa dicotomia, porque isso não existe. Como eu falei, é possível ter ambos, é possível conciliar, e cada indivíduo ele tem a capacidade de traçar a melhor estratégia e conciliar ambos. Não precisamos de um burocrata ditando o que você precisa fazer na sua vida. Não, basta você ter conhecimento. Você não é uma criança, e eu tenho certeza absoluta que você terá a capacidade plena de conseguir definir o que é melhor para a sua vida. Nunca entregue a sua privacidade em troca de segurança, porque muitas das vezes não se trata de privacidade versus segurança. Trata-se de liberdade versus controle. Uma vez que você entrega seus dados ao governo, você estará entregando o controle sobre sua vida. E é isso que eles querem, porque no fim das contas eles não conseguem saber o que é melhor para você. No fim das contas, eles não conseguem tornar a sociedade mais harmoniosa. Eles só inserem incerteza. Eles que causam o caos. E aí eles querem ter mais controle para ver se eles causam menos caos. E aí mais caos acontece. Causa o efeito oposto. Ao entregar seus dados, ao entregar a sua privacidade, você perde segurança. Você não ganha segurança. Porque o seu inimigo passa a ser o Estado. Você deu tanto poder a ele e aí você acaba perdendo a sua segurança de todo modo. No fim das contas, você perderá a sua privacidade, a sua segurança e a sua liberdade. E aí a gente lembra da famosa frase que foi atribuída ao Benjamin Franklin. Então ele dizia que aqueles que abrem... isso foi atribuído a ele, ninguém sabe se ele realmente disse isso, mas supostamente ele disse que aqueles que abrem mão da sua liberdade essencial por um pouquinho de segurança, uma segurança temporária muitas vezes, não merecem nem liberdade e nem segurança. E finalmente chegamos a um ponto importante que você precisa entender. Na internet, quando você navega na internet, é como se tivesse um monte de gente vendo o que você está fazendo. É como se você estivesse no metrô lotado com o seu celular e um monte de gente espiando. Só que não é qualquer pessoa. São empresas poderosíssimas, com influência até sobre governos. São as chamadas Big Techs. São elas que coletam nossos dados na internet. Se não nos protegermos, se não soubermos como nos proteger, né? Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple. Essas são as Big Techs, as responsáveis por coletar toneladas de dados. Como, por exemplo, isso aqui eu peguei do site Security.org. Eles vão lá atrás das políticas de privacidade, leiam o conteúdo todo, e eu sei que é trabalhoso, eu já fiz isso, é muito conteúdo difícil de entender, muita terminologia, muito jargão técnico, jurídico. Então, é um excelente trabalho que eles fizeram. Eles foram nas políticas de privacidade do Facebook, da Apple, da Amazon e trouxeram para esse site aqui, colocaram tudo em um site de forma bem fácil de se entender, bem clara. Eis os dados que uma das Big Techs coletam, no caso o Google. Aqui eu vou colocar só o Google porque senão essa apresentação ficaria muito extensa. Então, quais são os dados que o Google coleta sobre você? Meu Deus, quanto que o Google coleta sobre mim? Neste caso, dados pessoais, informações sobre você, sobre sua pessoa. O Google coleta o seu nome, seu número de telefone. Quando você cria uma conta no Google, não sei se você já percebeu, ele pede seu número de telefone, não tem como escapar. Ele pede informação de pagamento, se você utiliza algum serviço atrelado ao Google para realizar compras na internet. Também informação de pagamento, cartão de crédito, conta bancária.
E aí tudo isso daqui, segundo ele, não é coletado. INSS, número da licença, da sua carteira de motorista, até o seu endereço ele diz que não coleta, mas não adianta nada. Se você não utiliza VPN, por exemplo, então o Tor, não adianta nada, ele vai coletar seu endereço. Então ele diz que não coleta, mas no fim das contas ele coleta assim, pelo menos o endereço aproximado. O seu endereço de e-mail, óbvio, se você tem um e-mail no Google, e-mails que você escreve e que você recebe. Olha só, presta atenção. O Google está dizendo na política de privacidade dele que ele coleta o e-mail que você manda, o e-mail que você recebe, os vídeos que você armazena, se você utiliza o Google Drive, por exemplo, fotos, documentos que você armazena, se você utiliza o Google Doc. Eu não vou dar uma de conspiracionista, mas o que impede o Google de coletar o conteúdo, né, do documento que você criou ali no Google Docs, né? Não dá para saber, é tudo código fechado, mas enfim. As planilhas que você utiliza lá no Google Docs, os comentários no YouTube, enfim, por aí vai. Essas são algumas das informações pessoais que o Google diz que coleta sobre você, sobre sua pessoa, que está lá nas políticas de privacidade dele. E agora são identificações únicas. Tudo isso daqui é o que distingue você, faz que o Google saiba exatamente quem é você, onde você está, o que você está acessando, para fornecer produtos e serviços para você, para mostrar anúncios ou até mesmo para te controlar. Sabendo exatamente o que você faz, quem você é, com quem faz, vai chegar um ponto em que o Google pode até te controlar. Mas vamos lá, o seu endereço de IP é coletado pelo Google, como eu comentei aí já, a atividade do sistema. Então, se você utiliza o Google Chrome vai coletar a atividade do sistema e mandar para o servidor do Google. Data e hora das requisições dos links que você acessa, data e hora sobre a interação que você faz entre um aplicativo e outro. Então ele vai saber, por exemplo, que você saiu do aplicativo da Americana para o aplicativo talvez do Itaú e sabe que você está realizando uma compra naquele momento, por exemplo. O tipo do dispositivo que você está acessando, o tipo do browser. Se você utiliza o Google Chrome, por exemplo, ele sabe qual a versão que você está usando e tudo mais. O dispositivo, se é desktop, se é um smartphone, qual o modelo do smartphone, ele também consegue saber. A versão da aplicação, e tudo isso é único, porque muitas das vezes as pessoas não atualizam na mesma hora a aplicação, então ele pode colocar você no grupo de pessoas que utilizam o aplicativo do Itaú, ou no grupo de pessoas que fazem compras na Americana. Tipo de pessoas que utilizam, sei lá, o WhatsApp com uma outra ferramenta integrada, sei lá, para a ferramenta de marketing. Tudo isso é coletado pelo Google, se você utiliza tanto Android quanto navegador, é claro, usando o Chrome. Todos esses dados segmentam você ou em um grupo ou segmentam você exclusivamente como um indivíduo único. E as suas atividades? Então, os termos que você busca, as pesquisas que você faz, os vídeos que você assiste, a sua interação com o conteúdo de anúncios, atividade em aplicativos de terceiros, sites e aplicativos de terceiros, histórico de navegação. Quando você envia ou recebe uma chamada, o Google acessa os seus contatos se você estiver utilizando o Android. Tempo e data das chamadas de texto, a duração da chamada, route information, a informação de roteamento, eu nem sei o que seria isso, tipo de chamada, enfim, todas as suas atividades, basicamente tudo que você faz dentro de uma aplicação onde o Google acessa, né, seja no Google Chrome, seja no Android, qualquer atividade, isso se você não for lá e fez algumas coisas que eu vou te ensinar na última aula, na terceira aula. Dá para você restringir muito disso aqui, muito, a maioria, ou então eliminar o Google de vez da sua vida, mas é coisa para mais adiante, né? E a sua informação de localização, o GPS, dados de sensor, os variados sensores que tem no seu dispositivo, coleta então dados de Wi-Fi, provedores de Wi-Fi que você está se conectando, as redes, as torres com que você está se conectando naquele momento, e aí acontece algo incrível, que mesmo que você desabilite o GPS, ele faz triangulação de torres de celular e consegue identificar exatamente o local onde você está. Ele fala aqui, cell towers, né, torres de celular, Bluetooth, enfim, toda a conexão ali no seu device, no seu smartphone, o Google coleta, armazena e analisa tudo isso, né, para poder, no fim das contas, chegar a algo muito bizarro que a gente vai ver daqui a pouco. Então, depois de tudo isso, depois de todos esses dados que você fornece ao Google, é de se assustar, não é de se assustar? Só que tem algumas empresas
bem piores do que o Google e que muita gente desconhece. Pouca gente sabe que ainda existem empresas cujo negócio depende de minerar seus dados, de coletar o máximo de dados possível sobre você. Eu estou falando dos data brokers. Data brokers são corretores de dados. E são várias empresas, essas empresas mudam de nome constantemente, ou elas são adquiridas por outras empresas. Muitos acreditam que algumas delas são controladas até pelas Big Techs, pelas grandes empresas de tecnologia. Algumas são até Big Techs, como é o caso da Oracle. Ela é dona da Datalogics, que é um desses data brokers que são inimigos invisíveis. O que eles fazem? O que fazem os data brokers? Eles coletam todos os dados possíveis e inimagináveis sobre você na internet e fora da internet, como, por exemplo, dados públicos que o governo coleta sobre você, como seu documento de identidade, RG, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento. Tudo isso, eles vão até o cartório e coleta esses dados. E aí o que eles fazem? De posse dos dados do mundo real, mais os dados do meio físico, eles conseguem fazer uma junção, eles conseguem linkar tudo isso. E o trabalho deles é colocar você, segregar você em um determinado grupo de pessoas, para que a análise sobre você na internet seja tão precisa que eles possam vender isso como produto para outras empresas. Então, eles podem descobrir que você se separou recentemente. Eles vão começar a mostrar para você sites de relacionamento, que eles sabem que você se separou e tudo mais. Ou então produtos relacionados a, talvez, curar depressão, se você ficou deprimido, enfim. Se você, aqui ele dá, nesse gráfico aqui, ele dá algum exemplo, outros exemplos, né? Aqui são só alguns, mas são vários. Gamers. Se você gosta de determinado tipo de esporte, eles conseguem linkar tudo isso e vender para outras empresas, como por exemplo, Big Techs, para direcionar anúncio, mandar anúncio direcionado a você, seguradoras para cobrar mais caro o seguro de você. Então, quando você vai lá contratar um plano de saúde, a primeira coisa que eles vão fazer é consultar esse banco de dados com o seu nome, a sua identidade e ver qual o grau de risco que você oferece, se você é um cara que bebe muito, se você é um cara irresponsável, se você não se alimenta bem, come no iFood direto, eles saberão de tudo isso e te cobrarão uma fortuna no plano de saúde. Esse é só um dos benefícios de se proteger na internet, de ficar privado e não compartilhar dados na internet. E veja, esses data brokers, eles podem coletar até, estima-se, tá? Isso é uma mera estimativa, que eles podem coletar até 1.500 informações sobre uma única pessoa. E olha que bizarro, eles lucram bilhões de dólares com esses dados sem a sua permissão e depois te vendem serviços para excluir esses dados. Se não fosse absurdo você ter que se sujeitar a isso, né? Eles coletarem tamanha quantia de dados sobre você sem você permitir, ainda ganham mais dinheiro oferecendo, ou seja, eles criam um problema e te oferecem a solução. Que são esses sites aqui, o Delete Me, é um site onde você se cadastra, coloca lá algumas informações e você pede para eles deletarem ali da base de dados desses data brokers as suas informações de tempos em tempos. Por que de tempos em tempos? Porque esses data brokers, enquanto você estiver com a sua torneirinha, ligada ali, compartilhando dados na internet, né, sem nenhum tipo de preocupação, eles só vão alimentando o banco de dados, né? E aí o que acontece? Você não é uma pessoa imutável, você está sempre mudando, você está sempre adquirindo hábitos novos. E eles precisam atualizar tudo isso. Então, o que acontece? Você limpa o seu cadastro, mas não adianta nada se você continua navegando de qualquer jeito na internet. Então, eu acho esse serviço aqui fantástico. Eu gostaria de ter uma empresa deste nível. Isso aqui seria altamente rentável para mim, porque eu coleto dados sobre as pessoas. As pessoas não têm consciência de que isso é perigoso, mas elas sabem que elas estão ameaçadas por isso e elas buscam a solução mais simples, que é ir lá tentar limpar o banco de dados dos data brokers. Só que não adianta nada, porque elas não se preocupam em salvaguardar seus dados. E aí, elas terão que ir de tempos em tempos, me dar dinheiro, me pagar para remover os últimos dados que eu atualizei no banco de dados. Olha que negócio rentável, viu? Mas é claro, eu estou aqui para quebrar elas. Eu estou aqui para quebrar o negócio delas de uma vez por todas. E eu vou começar trazendo soluções para você evitar isso. Então, também disponibilizei lá no nosso grupo, lá na nossa comunidade, um link com uma lista de como você faz para remover esses dados. Primeiro que você não vai precisar disso, pelo menos a depender da ação que você tomar.
né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se você estiver disposto a se proteger na internet, você não precisará disso. Mas, por enquanto, você pode fazer com que eles excluam seus dados que já estão lá. Então, eles não terão dados novos, mas os que já estão lá, você pode tentar excluí-los. O Google, por exemplo, ele tem um serviço chamado Doxing. Já vamos falar sobre isso, o que é Doxing. Então, você vai lá no Google e pede para o Google remover resultados de pesquisa que levam até você. E aí, eles acabam removendo da base de dados essas informações não deles, né? Eles vão continuar vendo seus dados, obviamente, mas de todo o resto da internet, você ficará invisível. Você não terá mais que se preocupar com esses dados sendo compartilhados, esses que já foram coletados com o Google, que fique bem claro. E tem também da Microsoft, do Facebook, enfim, de várias empresas, de data brokers. Eu vou deixar exclusivamente para você que está lá na nossa comunidade, ok? E é assim que seus dados são coletados. Seus dados são coletados porque, ao acessar qualquer site, ao abrir um aplicativo, né, de alguma Big Tech, você estará sendo vigiado por inúmeras empresas. São milhares de empresas que estão ali sugando dados seus e fazendo esse tipo de coisa que a gente viu. E, inclusive, aqui eu já entro em estudos. Então, esse aqui é um paper da Cornell University. Segundo esse estudo, que é inclusive recente, de 2020, mais de 92% dos sites na web contêm pixels invisíveis. São formas de coletar informações, armazenar no seu dispositivo para posteriormente saber quem você é, saber seus gostos e te rastrear enquanto você navega na internet. Então, se você acessa a página da Amazon, se você quer comprar um smartphone, você clicou naquele link, isso será armazenado no cookie. Quando você clica, talvez na imagem, aquilo ali é um pixel invisível. E ali tem uma instrução que faz com que seja baixado para sua própria máquina e para o servidor deles essa informação. Ele agora se interessou por esse modelo de smartphone aqui, vamos armazenar, vamos deixar registrado. Cada coisa que você acessa, cada pontinho na tela que você clica, a forma como você move o mouse, como você mexe na tela, tudo isso está sendo registrado através desses cookies de rastreio, desses pixels invisíveis. E, olha só, 92% dos sites contém isso. Então, se você não se preocupar, arrumar formas de inibir isso, eles vão continuar coletando cada vez mais dados sobre você, mais e mais. Muita gente vê esse tipo de coisa e acha que não tem solução, mas tem. Tem solução, mas as pessoas querem cortar caminho, as pessoas querem atalho, querem solução mágica. E eu não estou aqui nessa Masterclass para te dar solução mágica, por isso que eu comecei nessa aula 1 a falar sobre os dados que são coletados. E quem não tem paciência, quem quer solução mágica, vá buscar a solução mágica. Já deve ter até saído daqui. Mas eu não estou interessado em quem quer solução mágica. Eu estou interessado em você que quer de fato entender, ser consciente, entender como tudo funciona, para aí sim e aplicar as estratégias para se defender na internet. É você que eu estou interessado, é você mesmo. Beleza? E vejam só o que aconteceu aqui, o The Washington Post, e eles encontraram 11 mil rastreadores, 11 mil cookies de rastreio, só no Google Chrome. E aí eles colocaram, o Google ele pode ser considerado como um software de spyware. Pensa bem, para que o Google precisa coletar tanta informação sobre você? Porque o modelo de negócios do Google depende disso. Então, para alimentar aquele império todo, ele precisa desses dados. E aqui, 11 mil foi naquela época, foi em 2019, 2019, né? E eu acredito que hoje é muito mais. Tenta imaginar o que são 11 mil cookies de rastreio. Já foi muita coisa eu ler aquelas 10 informações que o Google coletou, imagina 11 mil, né? Então tá aí, todos são spywares. Mais um estudo aqui da Who Tracks Me. E aí eles identificaram que a proporção do tráfego na internet, eles são rastreados em 80% pelo Google e quase 20% pelo Facebook. Ou seja, de todo o tráfego da web, 80%, quase 80%, estará sendo rastreado pelo Google e quase 20% estará sendo rastreado pelo Facebook. Quando você acessa uma página na web, as páginas elas utilizam serviços do Google e do Facebook, seja para fomentar a interação, para levar as pessoas para as redes sociais, seja para integrar com a ferramenta de anúncios do Google. E o que acontece? O Google é onipresente, ele está em tudo quanto é lugar, ele está em todas as páginas que você acessa na web.
E aqui eu trouxe o exemplo da Apple. Muita gente acredita que a Apple ela é um ponto fora da curva, né? Ela protege, Apple protege a minha privacidade, por isso que eu utilizo iPhones. iPhones são uma maravilha. Mas um acordo recente, que inclusive foi denunciado por alguns jornalistas do The New York Times, alguns inclusive são refugiados lá da China, da ditadura comunista chinesa, eles descobriram que existe um acordo, que foi feito um acordo entre Apple e o governo chinês, que incluía manter os dados dos chineses armazenados em servidores estatais, onde a chave de criptografia ela não fica de posse só da Apple, ela fica de posse também do governo chinês. O que acontece? Que certamente irá vigiar os cidadãos de lá. Então, a suposta proteção da Apple, ela vai até o momento em que o governo daquele país impõe uma restrição a ela. Quando ele faz essa restrição, ela, infelizmente, não irá respeitar a sua privacidade. Então, tomara que não, mas se daqui pouco menos de 2 anos entrar um presidente socialista e ele pedir que a Apple forneça a chave de criptografia dos seus dados, quem vai garantir que ela não irá fornecer? E tá aí. A conclusão é que eles não protegem seus dados. Nenhuma dessas Big Techs protege seus dados. Eles vão dizer que protegem, eles vão prometer proteger, eles vão cruzar os dedos. A gente protege seus dados, sim, a gente investe bilhões na proteção de seus dados. Na verdade, eles não investem em proteção de dados, eles investem em design, deixar o produto mais fácil, mais confortável e conveniente para que as pessoas, para que elas se sintam talvez dependentes daquelas aplicações, eles investem muito nisso. Mas em segurança, não é nem questão de investir. Daqui a pouco a gente vai ver que não é nem questão de investimento, é questão de a estrutura, né, como o mecanismo funciona, como o sistema funciona, não permite isso. Não permite que elas forneçam soluções seguras para você. Aqui, por exemplo, as conversas que o Google escuta é algo como: desculpe, querida, não posso falar mais porque minha mulher chegou. Ou seja, um cara estava conversando com a amante, e aí mandou uma dessa, e quem ouviu? Funcionários do Google. Transcritores que trabalham no Google, que são, na verdade, pessoas responsáveis por analisar a fala, analisar o sotaque, para tornar o produto do Google melhor, tornar aí o assistente pessoal do Google melhor. Em troca de quê? Em troca da sua privacidade. Então, você pode ter certeza que a sua comunicação, os seus arquivos de áudio, tudo que você se comunica ali usando Android, os produtos do Google estarão sim sendo coletados pelo Google. E se você não acredita, isso está na própria política de privacidade do Google. Lá na política de privacidade do Google, ele diz: os funcionários do Google e terceiros confiáveis também podem acessar o seu histórico de conversas. Então o próprio Google está esfregando na sua cara que você não tem privacidade ao utilizar qualquer produto dele. Ele está dizendo: olha, eu coleto sim esses dados sobre você e faço mais. Eu compartilho ele com terceiros, com os meus funcionários e com terceiros. E eu não dou detalhes sobre eles. Você vê que ele não dá muito detalhe. Mas certamente é com anunciantes, talvez até com governos, outras empresas, talvez com os data brokers, a gente não sabe. Mas eu entendo porque não dá para você ficar perdendo tempo procurando essas informações e ficar lá lendo política de privacidade, mas eu estou aqui para ajudá-lo. Então agora você já sabe, está aqui na política de privacidade do Google. Quando alguém chegar e falar para você que isso é conspiração, mostre isso para ele. Pergunte a ele: você já leu a política de privacidade do Google? Já viu quantos dados ele coleta sobre você? Mas não acabou. Então tá aqui, mais uma prova que as Big Techs não protegem seus dados. Um executivo da Microsoft, ele deixou claro que milhares de vezes ao ano, não é algumas vezes ao ano, não é dezenas de vezes ao ano, são milhares de vezes ao ano que o governo busca dados dos clientes lá na Microsoft, nos servidores da Microsoft. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é que é muita coisa, mas eu preciso mostrar isso aqui. O status do WhatsApp, por exemplo, o status do WhatsApp, esse status, ele informa o momento que você está online e o momento que você está offline. E aí você pode achar que isso é uma besteira. É uma besteira mostrar, me preocupar em mostrar para as pessoas o momento que eu estou online e o momento que eu estou offline. O que daria errado? O que poderia dar errado? Eu mostrar apenas esse status. Olha, isso é uma única informação, tá? Informação de ligado e desligado, quando você está on e quando você está off. E a Traced,
é uma empresa que analisa aplicações que ficam stalkeando as pessoas, que na verdade ficam rastreando as pessoas na internet. Então, o que eles descobriram? Descobriram que apenas a partir do status no WhatsApp, alguém com uma aplicação específica, um app que inclusive está disponível na Play Store, em qualquer loja de aplicativos, ele analisa em tempo real quando que você está online e quando que você está offline e cruza esses dados com o de outro número. Então, o que acontece? A partir daí, é possível presumir que se você está online ao mesmo tempo que outra pessoa que talvez você conheça, dá um exemplo aqui claro, deixar bem claro, talvez, sei lá, relacionamento extraconjugal, e a esposa está desconfiando dele. Ou o marido está desconfiando. E aí ele começa a pesquisar na internet. Que solução que eu posso ter para descobrir se ela está me traindo ou não? E aí ele começa a pesquisar. Vai lá na Play Store. Que aplicativo que eu posso utilizar que eu posso rastreá-la? E aí ele encontra esse Stalkerware. Stalkerware é um aplicativo que faz isso, exatamente isso. Rastreia, vigia outra pessoa. Vigia sem ela saber, obviamente. E aí, alguns desses aplicativos fazem essa análise em tempo real e mostra para você, né, se você quiser saber se ela está conversando com o teu amigo, baixa esse aplicativo e ele vai dizer se ela está online na mesma frequência, né, com a mesma frequência e no mesmo horário que esse outro número, essa outra pessoa que você cadastrou nesse aplicativo. Então você coloca o número dela, coloca o número dessa outra pessoa e vê se eles vão ficar online ao mesmo tempo. É claro que não dá para chegar a uma conclusão, mas você vai fazer isso por 2, 3 meses. Não será coincidência os dois entrarem, ficarem online, sei lá, centenas de vezes. E aí a conclusão pode até ser óbvia, né? Você pode não ter as provas, mas para você chegar até isso basta você talvez investigar um pouco mais. E tudo isso mostra que essas aplicações não são seguras quanto as pessoas imaginam que é. A Microsoft, por exemplo, ela emitiu um aviso de segurança recentemente, onde era para as pessoas atualizarem rapidamente o Windows, porque ele tinha uma falha crítica. E essa falha era no utilitário da impressora, que possibilitava a invasão e controle do sistema, através de um utilitário de impressora. E isso que eu estou mostrando aqui é recente, é de 2021, mas o tanto de vulnerabilidades que são encontradas nessas aplicações de Big Techs é inacreditável. Todo mês tem uma vulnerabilidade. Quer ver outra? Vulnerabilidade em navegadores. Recentemente, né, foi na verdade em janeiro, mas foi esse ano. Em um único mês, alguns pesquisadores descobriram 12 vulnerabilidades no Google Chrome. No Chromium, na verdade, o Chromium é um navegador open source, mas tem a versão só do Google, que é o Google Chrome, e a versão que é utilizada como base para outros navegadores, como o Microsoft Edge e o Brave, por exemplo. Todos eles são baseados nessa versão open source do Google Chrome, que é o Chromium. E todos esses links aqui em vermelho são vulnerabilidades publicadas pelo próprio Google. Vulnerabilidades críticas. De fato, essas aplicações, essas plataformas, esses produtos, eles foram projetados apenas para coletar seus dados. E ao coletar seus dados e compartilhar com inúmeros terceiros, eles só deixam você mais vulnerável. E eles não são seguros por design. A gente viu aqui que muitos deles o deixam mais vulnerável, exposto na internet. E as consequências disso vai desde exposição de dados, como é o caso aqui que aconteceu no LinkedIn. LinkedIn é da Microsoft, se você não sabe. Então, se você tem uma conta no LinkedIn, eu recomendo fortemente que você pare de usar, porque já se eu não me engano, esse foi o vazamento recente, mas o LinkedIn já teve, se não me engano, uns 3 ou 4 vazamentos. Eu recomendo não usar. Se você usar o LinkedIn, deixa pouquíssimas informações e coloque lá em cima o motivo. O motivo por eu não colocar tantas informações aqui é o fato do LinkedIn ter sido, dos dados do LinkedIn ter sido vazado. Coloca algo do gênero para justificar isso. E não coloca suas informações lá porque serão vazadas. Como é o caso aqui desse último hack que aconteceu, onde 92% dos usuários no LinkedIn tiveram seus dados vazados. 92% é praticamente todos os usuários da plataforma. E aí vai desde endereço de e-mail, nome completo, telefone celular, endereços residenciais. Eu não sei quem é o louco de deixar endereços residenciais lá, mas eu não vou julgar ninguém. Você está aqui para aprender com isso, é ruim, danoso. Histórico de localização, histórico, experiências profissionais e pessoais. Tudo isso foi vazado nesse hack agora, recentemente, em junho, mês passado. Outra consequência, clonagem de cartão, clonagem de identidade.
acontece um vazamento de dados, então os hackers possuem acesso a isso e clonam a identidade, clonam cartões, clonam perfis em redes sociais para poder se passar por você, para aplicar golpes na sua família, nos seus amigos. Você já deve imaginar o que vai acontecer. Alguém irá comprar coisas em seu nome. Cartão foi vazado e alguém clonou o seu cartão e utilizou para comprar coisas lá na Dark Web. Outra consequência, o doxing. O que é o doxing? Lembra que eu falei lá daquele site que você pode pesquisar sobre seus dados? Você pode pesquisar sobre dados de outras pessoas. Olha que incrível. Eu mostrei lá. Incrível, né? Incrível não. Isso é assustador, na verdade. Eu vou colocar para cá. Aqui, ó. Esses são os sites. Delete-me, Spockle. São um dos sites que você coloca o endereço de e-mail da pessoa, o nome ou o endereço de residência dela, e você extrai várias informações sobre aquela pessoa que está no banco de dados dos data brokers. Logo, é muito fácil alguém fazer esse ataque de doxing contra você. O que é o doxing? Doxing é quando alguém traz à tona informações que eram consideradas sigilosas sobre você, como seu telefone, né? Você não quer ficar recebendo ligações indesejadas. Seu endereço de residência, já pensou você receber algumas porcarias na sua residência porque alguém quer te sacanear, alguém quer te constranger? Então, esse é um ataque de doxing, onde pessoas vão na internet, buscam por dados de terceiros para atacá-lo virtualmente, né? Da cadeira da casa delas. Então elas possuem uma arma na mão delas e elas só não sabem usar. E ainda bem que elas não sabem usar, essas pessoas ruins, né? Porque eu nem imagino o que pode acontecer com o indivíduo ao ter o seu dado, o seu endereço de residência exposto para indivíduos perigosos. E aí, tem um exemplo aqui que teve uma marcha supremacia branca, segundo a mídia tradicional. E o que aconteceu? Quem era contra isso começou a identificar essas pessoas nessa manifestação. E o que acontece? Eles deram uma de detetive. Só que não deu muito certo, porque eles foram na rede social e aí eles começaram a identificar pelo boné, pela blusa, pela camisa, e você já deve ter imaginado aí a merda que deu, né? Algumas pessoas foram identificadas de forma incorreta. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, vítimas, não tinham nada, nem estavam lá. Um professor da universidade montando a aula dele para outro dia, foi identificado erroneamente por esses manifestantes contrários a essa manifestação. E, a partir dessa má identificação, alguns indivíduos começaram a ir na rede social do cara, começaram a xingar ele, começaram a mandar coisas pro endereço dele. Olha que absurdo, ele teve que se mudar. Tá aqui nessa matéria, se você ler. Eu vou deixar, mais uma vez, eu tô deixando todos os links neste documento, lá na nossa comunidade. O cara teve que se mudar preventivamente, temporariamente, para um hotel, porque o ódio era tanto e as pessoas não buscaram, na hora, no momento da raiva, ninguém para analisar, mas aí depois que vem as consequências. Inevitavelmente, isso irá acontecer quando as pessoas expõem demais seus dados. Se ele talvez não tivesse postado uma foto com uma camisa bem específica, né, que ele tinha, se não me engano, sobre o time de futebol, não sei, isso não teria acontecido. Então, quando o indivíduo fala para mim, Anderson, que mal tem eu tirar foto com a minha camisa mostrando lá o meu time de coração. Olha, pode não acontecer absolutamente nada, e eu considero isso até como uma informação trivial que pode ser compartilhada, mas pode acontecer. Você pode dar o azar, eu sei que é raro, né? Por isso que eu falo que não tem nada demais compartilhar isso. Mas isso pode vir a acontecer por conta de uma informaçãozinha de nada que você achava ser irrelevante. E outras consequências vão desde cyberataques. Se você tem lá uma conta no LinkedIn, certamente você estará neste momento recebendo e-mails falsos de empresas e serviços, e na verdade não são essas empresas, são indivíduos mal intencionados, são hackers se passando por essas empresas para te levar para uma página falsa ou para roubar suas credenciais daquele site que você achou que era verídico, como por exemplo corretoras de investimento. Você vai lá, digita seu login e senha numa boa, achando que é o site da corretora. É um site falso deste indivíduo, desse atacante, porque você caiu no ataque de phishing. É isso que se chama phishing. Uma isca que vai te levar posteriormente para ser roubado, né, ser atacado de alguma forma depois. E, segundo o relatório, a Kaspersky, ela é uma empresa de antivírus, e nesse relatório ela identificou que o Brasil é o país que mais sofre tentativas de phishing. E aí tem até uma matéria que diz o seguinte: finge surpresa, Brasil é mais uma vez líder no ranking de países que sofrem mais com tentativas de phishing, né? E tudo isso é consequência dos seus dados compartilhados nesses serviços, nessas plataformas.
Outra consequência, perdas financeiras. Este indivíduo ele perdeu R$200 mil, fruto do seu investimento desde os 18 anos. Ele investiu em criptomoedas, acumulando capital para, em poucos minutos, tudo sumir da frente dele por não ter usado as aplicações corretas, por não ter entendido, talvez não ter traçado o seu modelo de ameaça para depois, enfim, saber armazenar as suas riquezas. R$200 mil para muita gente é muito, para mim é muito R$200 mil. Se ele tivesse separado talvez 10% desse valor para poder aprender, aplicar em conhecimento para ele mesmo, ele teria evitado isso. E outra consequência, se eu não me engano, essa aqui é a última, é vigilância. A mais horrível de todas. Quando a gente fala sobre vigilância, a gente fala sobre um inimigo muito grande, que é o Estado, é o governo. Também as Big Techs, né? Mas saiu recentemente um escândalo onde uma empresa chamada NSO Group, uma empresa israelense, vem comercializando um spyware, ou seja, um software que infecta o dispositivo do indivíduo e passa a vigiar tudo que ele está fazendo e coletar e enviar para o atacante. E o nome desse spyware é Pegasus. E a Anistia Internacional teve acesso a uma lista com 50 mil pessoas supostamente impactadas por esse spyware. Muitas delas ativistas, jornalistas, religiosos, políticos certamente de oposição ao governo atual daqueles países, que adquiriram esse spyware. E ele é tão sofisticado que uma vez que o indivíduo é infectado, é difícil identificá-lo. Muito complicado de identificar esse spyware para poder combatê-lo, ou até para ver os rastros que ele deixa. Ele não deixa rastros. Pelo fato dele ser tão complexo, esse spyware, ele custa milhões de dólares. E aí, no caso, felizmente, acaba restringindo o uso dele. E aí, acabou que ele foi utilizado para um grupo restrito de pessoas. Mas quem garante que ele não vai evoluir? Quem garante que esse spyware ele não será tão simples de infectar qualquer pessoa? Na verdade, ele já infecta com muita facilidade, a pessoa não precisa clicar em nada. É o que se chama de ataque zero click. Basta a pessoa baixar um aplicativo vulnerável e ela já é infectada com o spyware, né? E o que impede dessa aplicação evoluir e ser utilizada em larga escala, não só por governos, mas por qualquer indivíduo na internet? Então essas são algumas das consequências. Eu poderia ficar aqui, a minha limitação física me impede de ficar aqui por mais tempo, mas eu poderia criar uma outra apresentação só para te dizer todas as consequências de fornecer seus dados de forma indiscriminada, de deixar que seus dados sejam coletados ao navegar na internet, ao ficar no meio digital. E por que tudo isso acontece? Porque o modelo de negócio das Big Techs, ele baseia-se nisso. Coleta massiva de dados dos usuários, em troca de conveniência para os usuários. Então, há uma troca aqui. Você busca conveniência, você quer o aplicativo do Google, do Facebook, da Microsoft, porque ele é mais fácil de usar. O Windows é muito mais fácil, eu estou muito mais habituado a usar. É muito melhor usar o Google Search, né, o buscador do Google, o Google Chrome, mas em troca, você fornece seus dados a elas. E aí, o que acontece? Para elas não te cobrarem por esse serviço que é caro, não se iluda, nada disso é de graça. Elas gastam bilhões por ano investindo, seja em marketing, seja em design de produtos, para deixá-lo mais amigável, paleta de cores amigável, mais rápido, fácil de se usar, compatível com diversas plataformas. E tudo isso tem um preço e é muito caro. E esse preço vem de onde? Através dos seus dados, dos seus valiosos dados, que dão a elas dinheiro para sustentar todo aquele império e poder. Elas têm tamanho poder que elas são capazes de até controlar o Estado. As Big Techs estão no estágio que elas podem dizer ao Estado o que elas podem, o que elas não podem fazer. E o Estado, que eu digo aqui, é meio abstrato, mas o governo, em geral, ele é composto por políticos. E políticos são influenciáveis. Políticos são pessoas e são influenciáveis. Outra razão para tudo isso acontecer é que essas aplicações das Big Techs todas são de código fechado, código proprietário. Logo, não é possível outros indivíduos auditarem essas aplicações e verem se realmente são seguras. Será que o Google Chrome é realmente seguro? Eu posso ir lá agora, ver o código que foi publicado pela Google e ver se é seguro, se não tem alguma vulnerabilidade, se não tem algum backdoor, ou seja, uma falha proposital para o governo acessar. Mesma coisa com o WhatsApp. Como que eu sei que o aplicativo é seguro se eu não tenho acesso ao código? Tanto o código do aplicativo quanto a aplicação do servidor, já que o servidor é o responsável por coletar as mensagens. A sua mensagem sai do seu aparelho, vai para o servidor do Facebook e depois para o destinatário. E lá uma caixa preta, eu não consigo saber o que tem lá. Ninguém consegue auditar
essas aplicações, o código que faz essas aplicações funcionarem. E por fim, uma das principais razões para que tudo isso aconteça. E eu não coloco culpa nas pessoas. Se você entrou em contato com tudo isso e ainda não se preocupou, cara, eu vou colocar a culpa em você. Mas todos aqueles que ainda não buscaram conhecimento, que ainda não sabem, que são ignorantes em relação a isso, elas não mudam de hábito. E não mudando de hábito, continuando a utilizar essas aplicações inseguras que não protegem a privacidade delas, essas aplicações fáceis e confortáveis das Big Techs, o que acontece? Agrava, intensifica mais o problema. Porque com tantos dados sendo coletados, isso fatalmente irá acontecer. Em algum momento isso ia acontecer, em algum momento aconteceria um vazamento de tantos dados no LinkedIn, no Facebook. E aí isso vai continuar acontecendo enquanto as pessoas não tomarem consciência disso, não se tornarem conscientes em relação a esse problema. Por que me preocupar com isso se todos os meus dados já foram coletados, né? Você pode fazer essa pergunta agora, você que chegou até aqui. Por que então que eu vou me preocupar, já que essas Big Techs já têm tudo sobre mim? Tem lá os data brokers que coletaram, tem lá 1.500 informações exclusivas sobre mim, tudo que o Google já coletou, tudo que já está registrado. Não tem mais o que eu fazer. Por que eu preciso me preocupar com isso, Anderson? Por que eu estou aqui nessa live? E será que tem como eu me escapar? Essa é minha foto. Esse sou eu, é claro, bem mais jovem, de 10 anos atrás. E aí eu coloco a seguinte frase que eu costumo compartilhar lá no nosso grupo no CyberDef. CyberDef é o canal exclusivo no Telegram do CyberDef aqui no YouTube. Eu sempre digo, assim como você não é o mesmo de 10 anos atrás, eu pelo menos não sou o mesmo de 10 anos atrás, nem de 5 anos atrás. Você também não será o mesmo de 5 a 10 anos no futuro. Você não é um ser imutável, como eu disse. Você muda. Seus hábitos mudam. Seus gostos mudam. Daqui 5 anos, você pode nem estar gostando do que você está gostando agora. Daqui 5 anos, o seu intelecto será outro. A sua experiência de vida será outra. As pessoas com as quais você convive talvez sejam outras pessoas que vão moldando você. Então, todos os dados que você gera, eles vão mudando com o passar do tempo. Então, hoje eu tenho 20 anos. Eu compartilhei dados até hoje. Então, ok, não tem mais o que fazer. Posso continuar fornecendo dados, posso continuar alimentando a base de dados do Google, posso continuar atualizando, fazendo o trabalho para eles, atualizar a base de dados deles, porque não vai adiantar nada. Não! Quanto mais jovem for você, se você está nessa live, você tem 15 anos, meus parabéns. A chance é agora. A chance é agora. Quanto mais novo você for, melhor. Porque todos esses dados, toda essa mudança da sua vida, mudança pessoal, profissional, financeira. Agora, se você tem 15 anos, você não tem capacidade financeira, de mesmo poder de compra, do que você terá daqui mais 20 anos, daqui 10, 20 anos. Então, seu poder de compra muda, e a partir do momento que seu poder de compra muda, você passa a experimentar novos gostos. Eu lembro que eu gostava de comidas alimentação que hoje eu não tenho. Eu assistia novela, eu gostava de jogo de futebol, assistia jogo de futebol. Enfim, uma série de informações que eu não vou entrar em detalhes aqui também, né? Devido ao meu modelo de ameaça, mas eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, você não é o mesmo de 10 anos atrás e nem será o mesmo daqui 10 anos atrás. Então, proteger seus dados, as suas comunicações na internet é ter um encontro com o seu eu daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos você terá um encontro com o seu eu mais velho. E ele cobrará isso de você. Você mesmo cobrará isso de você. Cara, por que você não preservou esses dados antes? Por que agora você agora perdeu sua liberdade? Olha o que você fez. Então, se preocupar agora com a coleta de dados é garantir que o seu eu do futuro esteja protegido. Lembre-se disso. Caso contrário, meu amigo, você entrará nesse círculo de vulnerabilidade. É o tema que eu dei para essa aula. O que seria o círculo da vulnerabilidade? O usuário leigo e despreparado não procura por se proteger, não procura saber quais dados estão sendo coletados, não sabe definir o seu modelo de ameaça, que é algo que eu vou falar no próximo episódio, quarta-feira. Não está aqui, não teve a chance, infelizmente, de estar aqui nessa live. Ele não se protege. O que acontece? As aplicações e sistemas inseguros das Big Techs, não só inseguros, mas também que coletam muitos dados sobre esse indivíduo, o que vai acontecer? Tais sistemas e aplicações serão
comprometidos. Como vimos, o spyware lá, o Pegasus, comprometeu aplicações de Big Techs e infectou essas pessoas. Pessoas que estão correndo risco de vida e elas estão agora vulneráveis por conta disso. Talvez se elas não tivessem utilizado a aplicação da Big Tech, usado o WhatsApp, talvez se elas tivessem compreendido onde elas se encaixam ali e quão seguros são essas ferramentas, elas não teriam utilizado a aplicação e não teriam sido comprometidas. Mas aí segue o círculo. Elas são leigas, não buscaram conhecimento, então elas, ao utilizarem essas aplicações, acabaram ficando vulneráveis, as aplicações foram comprometidas e acontece essa consequência. Cyberataques, como golpes virtuais, né? Phishing, roubo de dados, roubo de identidades, perdas financeiras, malwares e por aí vai. E aí é um círculo, não é um ciclo, porque ciclo para aqui. Círculo, ele vai ad infinito. Porque o que acontece? Diante desse ataque hacker, desses cyberataques, vai justificar você utilizar aplicações de empresas específicas, vai justificar o Estado criar regras, vai justificar as Big Techs coletar ainda mais dados visando a sua segurança. Então tudo isso vai justificando você entregar mais dados para as Big Techs e o círculo continua indefinidamente, sempre vulnerável, sempre sendo atacado. E também tem o círculo do controle, você está sempre sendo controlado. Porque ao entregar dados demais para as Big Techs, o que vai acontecer? As Big Techs, elas atuam hoje em simbiose com o Estado, elas conseguem sobreviver, manter o seu oligopólio graças às regras criadas pelo Estado. O que acontece? Elas sabem tudo o que você faz. Elas sabem o que você é, sabem o que você faz, com quem você está, como vimos lá, né, o áudio do cara com a amante, sabe onde e quando, né, você está fazendo determinada coisa, e se elas sabem tudo isso, elas podem te controlar. Ou elas podem fornecer esses dados para quem pode te controlar. E geralmente é o Estado, é o governo que possui o monopólio da força. E aí, por isso que eles atuam como simbiose. As Big Techs têm um monopólio da coleta de dados. E o Estado tem o monopólio da força. Um casal perfeito. É uma simbiose perfeita. Então, ambos atuam juntos para te controlar. E esse controle vai desde censura, restrição, né? Todo tipo de restrição que a gente vê hoje, não pode falar mais nada na internet. Né? Você não é livre para expressar a sua opinião, qualquer opinião que seja divergente do establishment, do mainstream, você é calado. Aí vai desde perda de liberdade de expressão, liberdade individual, as máscaras, né? Não sei se eu posso falar muito sobre isso aqui, pode comprometer minha live. Você pode ser extorquido pelo Estado, porque ele sabe tudo que você tem em seus bens, ou seja, resumindo, perda de liberdade. Essa é a consequência, é o círculo infindável de vulnerabilidade que o indivíduo se encontra ao não buscar esse conhecimento e a não se proteger seus dados no meio digital. Porque, como eu disse, se proteger no meio digital é o mesmo que se proteger no meio físico. E como quebrar esse círculo? Pois não, identificando as ameaças. E eu vou entrar a fundo na próxima aula, você aprenderá a identificar as ameaças. Porque, mais uma vez, não adianta nada você procurar pela aplicação que você acredita ser ideal, mas não é. Se você não tiver essa consciência dos dados que são coletados, dos dados que você pode compartilhar e que não pode compartilhar, é o que veremos na próxima aula, você vai ficar perdido, vai usar algo que não é para você, algo que vai talvez piorar a sua segurança, piorar a sua privacidade, não vai deixá-lo seguro, não vai deixá-lo privado, ou, no pior dos casos, você não vai conseguir fazer mais nada, porque você vai ficar paranoico, vai usar um monte de coisa que só é adequado para quem tem um modelo de ameaça extremo, que não é para você, e você não vai viver. E eu não quero que você fique assim. O meu objetivo aqui é torná-lo consciente. Meu objetivo aqui, com essa série de vídeos, é torná-lo seguro e privado na internet sem ficar paranoico, ser consciente e ter sua vida normal. Conversar com as pessoas com quem você ama, ter os relacionamentos com as pessoas que você gosta. É claro, alguns relacionamentos, se não estão te ajudando, você terá que cortar, mas o meu objetivo aqui é torná-lo consciente das ameaças e, a partir delas, você traçar a melhor estratégia para você, exclusivo para você, sem abrir mão das coisas boas que você tem na sua vida.